Olha a super notícia aí, gente! Super notícia Carnaval. E a gente continua as nossas entrevistas com foco no Carnaval. Para você que é folião, que vai brincar, precisa, sobretudo, além de estar muito animado, você tem que ter cuidado também, tem que ter prevenção para que a festa não vire outra coisa. E hoje nós estamos recebendo aqui no Super N Primeiras Notícias o Tenente Douglas Constantino, da Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros, que está trabalhando a todo vapor já nesses dias de Carnaval, né, Tenente? Bom dia. Bom dia, Delma. Exatamente, a gente tem trabalhado muito nessa época, só lembrando aí, no ano de 2017, nesse período de Carnaval, nós atendemos a mais de 5.000 ocorrências nesses dias de Carnaval. Então é um número relativamente alto e a gente tem trabalhado intensamente na corporação para promover um evento bacana para todos e também para que a corporação esteja sempre próxima da população, sempre que precisar. Estamos aí envidando um grande efetivo da corporação para trabalhar junto dos foliões. Tenente, até para que a gente comece a falar das dicas, né, preventivas, quais são dessas ocorrências que o senhor citou aí que teve no ano de 2017, quais foram as mais comuns? Veja bem, são muitas ocorrências na atividade aquática, por exemplo. O nosso estado de Minas Gerais, ele tem aí muitos rios, lagoas, lagos, cachoeiras e também clubes com grandes piscinas, etc., em que pese aí não termos um litoral, um oceano ali para banhar o nosso estado, mas temos muitos locais em que as pessoas vão para atividades aquáticas. E a época de Carnaval, feriado prolongado, né? Então todo mundo quer se divertir. Infelizmente, muitas pessoas vão para locais aí que tem muitos riscos. Lagoas, por exemplo, que ninguém nada e a pessoa vai lá praticar atividade aquática. E às vezes isso também aliado com desconhecimento de natação e também com consumo exagerado de bebida alcoólica pode provocar acidentes. Da mesma forma, no trânsito, por exemplo, as rodovias ficam com um fluxo mais intenso, então é comum também acidentes das rodovias. A gente tem várias recomendações para as pessoas também. Dentro da própria cidade, por exemplo, o tráfego de muitas motocicletas, com esse período de chuva. Então, são também ocorrências que acontecem nesse período, dentre um monte de outras. Tenente, vamos falar um pouquinho sobre a área, por exemplo, de blocos, de eventos. O Carnaval de Belo Horizonte, nos últimos 3 anos, ele ganhou uma proporção, assim, que espanta a todos, obviamente. Sim, verdade. E todas as corporações que trabalham junto com a prefeitura para que a festa continue bonita como ela está, né, e fazendo esse sucesso que está fazendo aí no Brasil todo, tem que tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, sempre quando a gente fala de segurança, as pessoas costumam lembrar muito assim, da polícia militar no sentido, se tem uma briga, corre ali, chama um policial militar para tentar ajudar e tal. Mas já tem um trabalho todo preventivo do Corpo de Bombeiros naquela área, Sim, onde vai ter aquela grande aglomeração, né? E também vocês têm que pensar várias situações que podem acontecer ali. Com certeza. Então vamos por partes. Por exemplo, um local que um bloco vai sair, ele não é escolhido aleatoriamente. O que é que o Corpo de Bombeiros ele percebe antes de liberar aquele espaço para que um bloco ele saia dali? Ele percebe, por exemplo, Delma, as vias por onde aquele bloco, aquele grupo de pessoas vai passar, os veículos também, aquelas saídas ali, as ruas, as subidas, a gente repara se é muito íngreme, por exemplo, a gente desvia essa rota para um outro local, até mesmo para adequar com o fluxo de pessoas que vai passar ali. E detalhe, o carro ali, às vezes um carro alegórico, enfim, tem muitas pessoas em cima dele. Então, reparar também se as barreiras ali de proteção são adequadas para os foliões, porque muitas pessoas vão pular carnaval em cima daquele veículo e muitas pessoas também embaixo do veículo. Então, a gente percebe também se é um local seguro ali, tanto para aqueles que estão em cima, os músicos, cantores, os foliões também que estão em cima de um carro, por exemplo, daquele bloco, e também as pessoas próximas. É sempre importante tomar cuidado com aquele local. A gente repara também as saídas, os direcionamentos, se tem muitas árvores, por exemplo, nas proximidades ali e que estão sujeitas a algum tipo de queda, porque a gente preocupa também com o período chuvoso. Tradicionalmente, a região de Belo Horizonte e muitas outras regiões do estado de Minas Gerais, é comum muita chuva nesse período. Então é importante também que seja um trajeto desviado e distante de cursos de rios, por exemplo, que tem algum histórico de inundação, assim como avenidas, por exemplo, que tem histórico de inundação. Mas, Tenente, como identificar isso, por exemplo, numa área aberta? Se eu estou numa boate, num restaurante, geralmente quando a gente chega é bem sinalizado, as saídas de emergência.
mas num espaço aberto na rua. Tem as grades em alguns pontos que é exatamente para demarcar aquele trecho que o bloco vai passar, mas como é que o folião ele vai identificar? Opa, se tiver algum problema aqui, eu posso fugir por ali. Qual é a dica que o senhor dá? Então, veja bem, a gente identifica muito que um espaço aberto, por si, ele já é uma situação tranquila, ele já promove uma situação de mais tranquilidade, como você bem exemplificou, comparando com boates, com locais fechados. Existem históricos que a gente conhece daquela região, ou até mesmo a gente recomenda que o folião que é de fora e que está vindo para cá, que ele procure se informar se aquele local onde está passando o trajeto ali do bloco dele, se tem notícias ali de inundação naquela rodovia, naquela avenida, por exemplo, e ele vai perceber com sinais indicativos, com placa de advertência, por exemplo, cuidado com esse local, é uma via de mão única, não trafegar por aqui, etc. E o bloco, o bloco ele já tem ali uma notícia prévia do trajeto dele e ele já estudou também aquele percurso. Então, existem ali características que podem identificar. Se essa pessoa está, por exemplo, em uma região muito baixa, que todas as ruas, por exemplo, convergem para aquele local ali e que está um período chuvoso muito forte, acredito que ela vai perceber que é um local de risco, por exemplo. Mas tudo isso já tem sido feito pelo Corpo de Bombeiros Militar e por outras instituições, um estudo junto aos blocos também do percurso correto para eles. Tenente, vou pedir para o senhor dar uma orientação aqui para as pessoas que gostam de brincar em grupo, ou aquelas que às vezes gostam de ir sozinha, na verdade, porque a gente fala assim, cuidado, vamos ter consciência na hora de beber, mas nós temos que ser realistas e as pessoas aproveitam o carnaval realmente para beber, para se divertir e tal. E essas pessoas acabam ficando numa situação vulnerável em alguns casos. Então, qual é a dica que o senhor dá, por exemplo? Não é recomendável de forma nenhuma brincar sozinho? Sempre procurar brincar em grupo? O que é que o senhor diz sobre isso? Delma, todos nós sabemos que o problema não está no consumo da bebida, com as brincadeiras, o problema não está com o consumo da bebida e determinados eventos locais. O problema é o excesso. A pessoa não ter um controle daquele consumo de bebida alcoólica e vai fazer brincadeiras de mau gosto. A pessoa, quando ela bebe muito, ela fica vulnerável ali no aspecto emocional dela. Então, qualquer coisinha ele pode irritá-la, ela vai arrumar confusão com outras pessoas. Então, esse que tem sido o problema. Se a pessoa verifica que está tendo um tumulto próximo dela, naquele bloco ali, a gente recomenda se afaste. Provavelmente vai ter uma equipe policial ali junto, vai ter equipes de segurança nos eventos, ainda que sejam eventos mais simples, tem sempre uma equipe de segurança ali. Então procure essa equipe. Se você por acaso se machucou, procure uma equipe médica, uma equipe de pronto-socorro que está ali, por exemplo, sempre vai ter essa ajuda. Também ligar no telefone 193, o Corpo de Bombeiros está à disposição para ajudar. Tenente, qual o tamanho do efetivo que foi destinado para o Carnaval do Corpo de Bombeiros? Delma, nesse ano de 2018, nós repassamos aí para toda a população cerca de 4.000 bombeiros que nós estaremos trabalhando em toda a Minas Gerais, em diversas regiões, em todas as regiões, podemos dizer assim, com vários bombeiros, inclusive em cidades onde não tem ali um quartel de bombeiros. Tem um grande efetivo nosso que está sendo destinado aí a dezenas de cidades do nosso estado que tem um histórico de eventos de carnaval ali com muitas pessoas e terá equipe de bombeiros ali. Então tem cerca de 4.000 bombeiros para atender aí, são muitas viaturas destinadas aí para todo o estado. Tivemos um grande reforço, posso dizer aqui que é um reforço histórico no estado de Minas Gerais, principalmente por uma coisa que você apontou muito bem aí. Belo Horizonte, por exemplo, ela tem aumentado aí muito a quantidade de turistas que vêm para a nossa cidade para o Carnaval. E o Carnaval de Minas Gerais, como um todo, ele tem se destacado. Então, com isso, a corporação tem aumentado muito o efetivo para ajudar. Ok, Tenente, muito obrigada por o senhor ter dado uma pausa nos trabalhos, que eu tenho certeza que está tudo muito corrido nesses dias. Sim. E ter vindo aqui dar essas orientações para o nosso ouvinte. É um prazer para todos nós, conte sempre com o Corpo de Bombeiros e muito obrigado a todos. Forte abraço. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você aqui no Super N Primeiras Notícias. Rádio Super, na cobertura do Carnaval de BH. Patrocínio BH Airport. O Aeroporto Internacional abre alas para folia em Belo.